tela. Defensores dos direitos humanos temem que o recurso legal do esquecimento para quem já pagou a dívida com a justiça ou passou por constrangimento nos meios de comunicação também possa ser estendido aos torturadores do regime militar. Uma das maiores atrizes da história do cinema, Greta Garbo encerrou a carreira precocemente quando o tempo implacável já começava a tirar dela o status de musa. Garbo se fechou em um apartamento em Nova York e decretou: "Me esqueçam." Na época não haviam paparazzis nem internet e a atriz conseguiu. Mais do que um pedido, ser esquecido é um direito reconhecido pela justiça. Um dos acusados de envolvimento na chacina da Candelária ocorrida em 1990 obteve nos tribunais o direito de ter o nome omitido em um programa de TV sobre o episódio. Ele foi inocentado durante o julgamento do crime. O direito ao esquecimento é um princípio jurídico consagrado em quase todas as democracias do mundo. Surgiu para impedir que as pessoas sejam estigmatizadas pelo passado, paguem eternamente pelos seus erros. Mas até que ponto esse direito individual não fere um outro princípio que é coletivo, o direito à memória? Tem sim um choque entre esse direito e o direito à informação, sem dúvida. A questão é saber quando que deve prevalecer um ou quando que deve prevalecer o outro. Por essa lógica, a apresentadora Daniela Sicarelli estaria em condições de tirar da internet o vídeo íntimo no qual aparece com o namorado na praia. Mas o pedido de João Figueiredo, o último presidente da ditadura militar, de ser esquecido, não poderia ser atendido. Faz parte da história do Brasil. Quando existe um evidente interesse público por trás da história, por trás da notícia, por trás do fato, o direito a esse esquecimento, ele cede. Prevalece o interesse público, o direito à informação. Quando nós temos de outro lado o exagero, quando caminha para um fato que não tem importância para a história do país, não tem importância para o interesse público, apenas interesse do público, bisbilhotagem, curiosidade alheia, aí deve prevalecer o direito à proteção à honra, à privacidade, à intimidade da pessoa, o direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento foi debatido recentemente durante a 6ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal. Por não ser uma lei e nem formar jurisprudência, as decisões em torno do tema caberão exclusivamente aos juízes. Ivan Seixas é ex-preso político, foi torturado durante o regime militar e hoje coordena a Comissão da Verdade Rubens Paiva na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele teme que o direito ao esquecimento seja utilizado pelos ex-torturadores e defensores da ditadura como um recurso para acobertar as violações de direitos humanos do passado. O que estão querendo é usar um direito ao esquecimento para ter impunidade. Nem sequer fala sobre o crime cometido. Mas essa gente não foi processada, não foi condenada, não pagou a pena. Querem ser esquecidos antecipadamente. Discussão extremamente importante. Antes da gente conversar sobre isso, só queria fazer um comentário. Você viu durante a reportagem a imagem ali da Glenn Close em vez da Greta Garbo. Isso porque a Glenn Close fez um filme sobre a Greta Garbo e por isso a gente colocou essa imagem dela ali durante a reportagem. Agora, o que a gente está vendo ali é o embate entre o direito ao esquecimento e a necessidade, a busca por justiça, né? Qual deve prevalecer aí? Será que a gente conseguiria pensar num critério para isso? Quem começa? Acho que a gente tem, né, sem esquecer que deveria a Arline ter prioridade por gentileza, ainda assim eu não queria perder um gancho que eu acho forte. Há uma diferença entre interesse público e curiosidade pública. Interesse público significa que uma nação, um povo, uma sociedade, ela não pode colocar no obscurecimento, colocar na sombra aquilo que precisa ser relevado para compor a explicação, para ser um direito de justiça. Outra coisa é a curiosidade pública. Isto é, se alguém de fato, como diz a lei, pagou na justiça, ele pode, se aquilo é só um interesse, né, de natureza privada ou de curiosidade, mera fofoca, sem dúvida, ser colocado à margem para não servir para outras coisas. Agora, quando não pagou, em relação, por exemplo, às discussões sobre, né, os processos ditatoriais no Brasil, em relação a qualquer violência que tenha sido cometida, isso ainda não foi colocado, de fato, né, na balança da justiça para ser avaliado. Então, acho que o direito ao esquecimento no indivíduo, em relação àquilo que é mera curiosidade, sem dúvida, para ele não ficar eternamente condenado a algo, né, que já é algo que deveria ter tido remissão antes. Mas quando não houve nem a remissão histórica, jamais. Já imagine isso aplicado aos nazistas,
Isto é, então não haveria direito ao esquecimento, né? Já o fiz, já paguei. Claro que não. É algo a ser lembrado o tempo todo para que não se repita. Uma coisa é memória, outra coisa é raiva, é vingança, né? De maneira geral. E aí até, né, a Aline sabe muito bem disso, porque estuda história, né? A história lida com essa capacidade de, inclusive, interpretar a memória. Mas essa memória, ela não pode se fingir, né, que ela não aconteceu. O grande Pedro Nava, o grande escritor memorialista brasileiro, tem uma frase clássica, ele diz: eu não tenho ódio, eu tenho memória. Perdoar não é esquecer, perdoar é prometer que você não vai dar o troco, né? É outra coisa, é diferente. Perdão não é esquecimento. Aline, o que seria da história, né, com o esquecimento? É justamente, difícil, né? E há esquecimento, só que a gente não sabe o que foi esquecido, né? Com certeza, sempre são os vitoriosos de todos os processos, sejam ele um processo como esse de uma comissão da verdade, um processo de reconciliação dentro de um país como na África do Sul, um processo, uma guerra, né? A história ela é escrita pelos vencedores. Os vencedores vão contar a sua narrativa, vão ter a sua narrativa e vão se colocar, então, como isso acaba se colocando como um poder. Essa narrativa, ela se equivale a um poder. E nesse caso dessa questão, especificamente, eu vejo assim como um pouco, sim, existe uma polêmica verdadeira, mas há um exagero criado por parte de alguns que então querem né, deixar ou seja, esvaziar o trabalho da Comissão da Verdade nesse momento. Uma Comissão da Verdade que já não tem o poder de julgar e incriminar, supostamente, mas que tem uma função muito importante, que é trazer um fechamento, né? Um fechamento para um período crítico da nossa história, recente da nossa história, um fechamento que vai ser importante, inclusive, para avançar a democratização. Então, sem esse fechamento, a gente não consegue avançar no rumo da democratização e conseguir, então, algo que talvez venha a ser até mesmo um perdão, mas só a vítima pode perdoar. Né? E aí a gente pode usar esse gancho, quer dizer, perdoar não é esquecer. Que não é obrigatoriamente. Né? Agora, tem uma coisa que eu